Só aqui a gente vai agora configurar os horários, certo? Dos funcionários. Aqui a gente tem configuração de horário, horários. Por padrão, dentro do sistema já vai vir cadastrado esse horário aqui, horário comercial. Então a gente pode vir aqui novamente no ícone para editar ele, certo? Ou até mesmo excluir. E aqui a gente consegue adicionar um novo, para a gente configurar um novo do zero, certo? Então aqui a gente coloca o nome do horário, certo? Que ele vai ter. E aqui a gente tem o tipo do horário. Dentro do RHID a gente tem 3 tipos de horário. O semanal, que é o mais convencional, certo? Que aqui vai ter uma tabela de segunda a domingo, certo? Onde você pode assinalar as marcações que o funcionário vai fazer em cada dia da semana. A gente tem o tipo genérico cíclico, certo? Que a gente consegue definir uma quantidade de dias para ele, certo? Então, nesse horário genérico cíclico, a gente pode configurar, por exemplo, para ele ter somente 2 dias, onde a gente configuraria aquelas jornadas de trabalho de 12 horas trabalhadas, 36 descansando, certo? Que são comuns. Então, por meio dele a gente consegue configurar, e também os horários, por exemplo, para funcionários mensalistas, que a gente consegue definir aqui 30 dias para esse horário, certo? Então aqui a gente define aqui do dia 1 do mês até o dia 30, certo? Que esse funcionário vai fazer a marcação em cada dia. E por último, a gente tem aqui o tipo de horário jornada. Seria o mais diferente, onde ele só vai ter um dia disponível, certo? E esse dia vai ser um dia exceção do funcionário. Por exemplo, ele trabalha num horário diurno, certo? E ele vai fazer ele trocou de horário com um funcionário do período noturno da empresa, e somente nesse dia ele vai trabalhar no período noturno em vez do diurno padrão dele, certo? Então a gente pode configurar para ele um horário do tipo jornada, que só vai ter a configuração de um dia específico, com as marcações e horário que ele vai fazer nesse dia que ele trocou de horário e vai trabalhar no período noturno, certo? Ou seja, nos demais dias ele vai continuar no período diurno, no horário padrão dele, e somente nesse dia, que é a exceção, ele vai fazer as marcações no período noturno, certo? Então aqui, quando se escolhe o tipo jornada, a diferença vai ser que aqui vai ter, além do campo nome, o campo sigla, que pode ser a abreviação do nome do horário, e uma cor para essa jornada. Você pode definir aqui uma cor específica para cada horário do tipo jornada que você for configurar dentro do sistema, certo? Então, todos os tipos de horário, a gente vai ter aqui os dias para configurar as marcações, certo? E aqui nos ícones de menos e mais, a gente consegue incluir mais espaços para as marcações, certo? Então aqui no ícone de menos eu consigo diminuir para ficar somente 2 marcações no dia, e no ícone de mais eu consigo ficar adicionando marcações que o funcionário vai fazer durante os dias, certo? Ao remover marcações ou incluir novas marcações aqui, ele sempre vai colocar marcações pares, certo? Sempre uma entrada e uma saída, certo? Porque o sistema entende que se o funcionário entrou para trabalhar, em algum momento ele tem que sair, certo? Então, sempre que for adicionar marcações, sempre vão ser marcações duplas, certo? Então, aqui a gente pode configurar o horário que o funcionário vai fazer durante o dia, certo? Então, aqui a entrada 1 seria o início do expediente, saída 1, intervalo de almoço, certo? Intervalo de refeição. E aqui a saída 2, o término do dia dele, do expediente, certo? Aqui na coluna total vai ficar a carga horária que ele fez durante esse dia, certo? Vai ficar a carga horária prevista dele, quantas horas ele tem que trabalhar nesse dia. E aqui a gente tem a opção que logo embaixo dos ícones de adicionar e remover marcações, a gente tem um ícone aqui de seta para baixo, que eu configurei aqui as marcações que ele vai fazer na segunda,
eu posso, em vez de precisar replicar isso manualmente para terça, quarta e quinta, eu posso clicar aqui na seta para baixo, que o sistema replica automaticamente para mim para todos os dias, certo? Se eu incluir aqui, repliquei para todos os dias e eu não quero, por exemplo, que domingo e sábado ele não tem marcações para fazer porque é uma folga dele, eu posso vir aqui do lado da seta para baixo, no ícone do X, para remover essas marcações, certo? De forma automática. Aqui do lado das marcações, a gente vai ter a opção almoço livre, certo? Essa opção aqui, o próprio nome já identifica que é um almoço flexível, certo? Então eu configurei aqui para esse horário, para que o funcionário faça aqui o almoço dele do meio-dia a 1 da tarde, certo? Então, obrigatoriamente aqui, se eu não marcar o almoço livre, ele vai ter que fazer aqui o almoço dele entre o meio-dia e 1 da tarde. Marcando o almoço livre, ele tem liberdade de fazer esse 1 hora de almoço entre o início da jornada dele e o término. Então, nesse caso, marcando aqui a opção almoço livre, em vez dele ficar preso ali no intervalo de almoço dele do meio-dia a 1, ele pode fazer essa 1 hora de almoço em qualquer momento do dia, entre as 8, que é a entrada quando ele começa a trabalhar, e às 17 horas da tarde, que é o término da jornada de trabalho dele, certo? Então, dentro desse período, ele pode fazer a qualquer momento o intervalo dele de refeição de 1 hora, certo? Aqui no compensado, a gente consegue configurar No compensado, a gente consegue configurar a flexibilização do horário para todas as marcações. Se no almoço livre eu configurei para somente as marcações do almoço ele ter liberdade para marcar fora do período, fora do intervalo aqui que eu configurei de meio-dia a 1 da tarde, com o compensado habilitado eu deixo livre para que todas as marcações sejam feitas em qualquer horário do dia, desde que ele cumpra aqui o horário previsto aqui da coluna total, certo? Então não importa se ele começou a trabalhar às 9 da manhã em vez das 8 e saiu às 18, desde que ele cumpra aqui as 8 horas de serviço, certo? Do total que ele tem que trabalhar aqui no dia, tá certo? Então, o compensado flexibiliza todas as marcações, certo? E o almoço livre deixa flexibilizadas somente as marcações do intervalo de refeição, certo? Aqui em parâmetros básicos, a gente consegue configurar algumas opções como determinar se vai contar horas extras aqui antes do início da jornada do funcionário, ou vai contar horas extras depois do término da jornada do funcionário, ou seja, o funcionário marcou o ponto aqui, está previsto para ele marcar o ponto 8 horas, ele marcou 7h30, se esses 30 minutos antes do início da jornada vai contar como hora extra ou não, certo? O mesmo vale para o término da jornada. E aqui a gente também tem as opções para configurar os atrasos, se vai contar antes do início da jornada e também ali no término da jornada, que seria a opção de saída antecipada. Ele finalizou o expediente mais cedo do que o previsto no horário, certo? Que a gente também tem para as marcações de intervalo, certo? Se vão contar horas extras, caso ele faça menos que 1 hora, por exemplo, de almoço, fez 50 minutos, ou se ele fez mais que 1 hora, fez 1h15, se esses 15 minutos vão contar como atraso, certo? Que a gente consegue, aqui a aba tolerâncias, a gente consegue configurar as tolerâncias que ele pode ter ali nas marcações dele. Então, se ali está previsto para ele chegar às 8 horas, na tolerância a gente configura aqui que se ele chegar 5 minutos depois, até 8h05, esses 5 minutos não vão contar como atraso, certo? Então, aqui na aba tolerância vai vir marcada aqui a opção da tolerância do artigo 58 da CLT, certo? Então, se a sua empresa não vai seguir a CLT, ela tem a própria convenção coletiva, é possível desmarcar essa opção e configurar
de forma personalizada as tolerâncias que você vai ter para o funcionário, certo? Aqui DSR seria o descanso semanal remunerado que o funcionário tem. Então, se a sua empresa trabalha com o DSR para os funcionários, faz o pagamento, você consegue configurar ele aqui. Caso ela não trabalhe, você não trabalha com DSR, você pode vir aqui nessa opção aqui embaixo de não descontar nem considerar o DSR, certo? Que aí essas configurações aqui dessas opções, você não precisa alterar mais nada, apenas marcar aqui para não contar nem desconsiderar DSR, certo? Aqui na aba Horas Extras é onde a gente consegue configurar as regras de horas extras dos funcionários, certo? E também consegue configurar caso o funcionário vá utilizar o banco de horas, certo? Então aqui a gente consegue criar uma nova faixa de horas extras, onde a gente consegue configurar em que dia aqui na aba Horas Extras a gente consegue configurar uma nova faixa de hora extra, que a gente consegue configurar um filtro ao qual ela vai ser aplicada, certo? Então a gente pode configurar aqui, por exemplo, para ser aplicada somente nos dias de feriados, certo? Então, se for um dia feriado, a regra que eu configurar aqui para essa faixa de horas extras vai ser aplicada, certo? Então a gente tem aqui o percentual e as horas extras nos dias de feriado vão ter, certo? E se num dia que é feriado, essas horas extras, em vez de contar como hora extra, vai contar como banco de horas, certo? Então aqui a gente pode configurar, por exemplo, uma faixa somente para os feriados, certo? Criar uma nova faixa para os dias de domingo, por exemplo, e configurar o percentual dessas horas extras. E aqui marcar se ela vai para o banco de horas ou não. E aqui configurar por último uma última faixa que pode ser aplicada se o dia não for um feriado, não for um domingo, aplicar aqui essa última faixa com uma regra própria dela, certo? Então aqui nas configurações de horas extras, essas faixas vão ter uma sequência. Então o sistema sempre vai seguir a sequência de forma decrescente, certo? Desculpa. Aqui o sistema sempre vai seguir as faixas de forma crescente, certo? Então primeiro ele vai vir aqui na sequência número 1, na faixa número 1, verificar aqui se na regra o dia que possui horas extras é um dia de feriado. Se não for um dia de feriado, ele vai aqui para a segunda faixa. Ele vai verificar se é um dia de domingo. Se for um dia de domingo, ele vai acessar aqui a regra da faixa, quanto que vale as horas extras, certo? O percentual, e se ela vai para banco de horas ou não, certo? Se não for aqui um dia de feriado nem um dia de domingo, ele vai aqui cair na terceira faixa que a gente configurou para cair em todos os dias, certo? Então ele vai abrir aqui a terceira faixa e vai verificar a regra que a gente configurou, certo? Então aqui a gente tem a opção de utilizar banco de horas para as horas extras. Então aqui a gente consegue definir o início do banco de horas e aqui nessa opção a gente consegue configurar o que vai ser considerado dentro do banco de horas, certo? Então, para considerar uma hora extra dentro do banco de horas, a gente precisa ter aqui para considerar as horas extras, certo? Então, a gente precisa pelo menos definir aqui para contar apenas horas extras, certo? Caso a gente não queira as horas falta e atraso também caindo no banco de horas. E aqui nas faixas a gente precisa ter habilitado o banco de horas, certo? Então, se eu quiser configurar em conjunto horas extras e banco de horas, a gente pode definir aqui na faixa para utilizar o banco de horas e aqui na faixa a gente desmarca a opção para essa hora extra não ir para banco, certo? Então aqui nesse caso, se for um dia de feriado e tiver horas extras, ela não vai para banco porque eu desmarquei a opção de banco de horas, certo? Ela vai ficar em folha como horas extras de 50%, certo? E aqui, se não for um dia de feriado, ela vai cair na segunda faixa, que é para os dias de domingo. E aqui nos dias de domingo, está aqui configurado para cair no banco de horas. Então aqui,
Se está habilitado utilizar banco de horas, essas horas extras vão cair dos dias de domingo para o banco de horas. Aqui na faixa 3, aqui abrindo, a regra está para cair dentro do banco de horas. Então, se for um dia de domingo ou não for um dia de feriado, vai cair dentro do banco de horas. Essas horas extras, se for um feriado, vai ficar aqui na coluna de horas extras, 50% do funcionário. Aqui nas configurações do horário, a gente ainda tem a aba noturno, certo? Aqui a gente consegue definir o período noturno do horário que a gente está configurando, certo? Por padrão, ele vai vir aqui com o início do horário noturno às 22 horas e o término às 5 horas da manhã, certo? E o fator noturno aqui de 52 minutos e 30. Fator noturno é também conhecido como noturno reduzido ou percentual noturno, certo? Aqui é o quanto vale uma hora no período aqui noturno, entre as 22 horas e as 5, certo? Por padrão, ele vai vir aqui configurado com uma hora no período noturno, em vez de 60 minutos, vale 52 minutos e 30 segundos, certo? Caso a sua empresa utilize uma configuração de fator noturno diferente, é possível configurar ela aqui, junto com o período noturno, tá alterando aqui o início e o término dele, tá certo? E aqui na opção noturno estendido, se após às 5 da manhã, que é o término do noturno, vai ainda contar como período noturno ou não, certo? Então aqui você tem algumas configurações que vai considerar noturno após as 5 se o funcionário tem uma virada de dia, se ele trabalha começando no período noturno de um dia e adentra a madrugada do dia seguinte, certo? Ou se vai considerar noturno após as 5 da manhã, se pelo menos 50% das horas trabalhadas pelo funcionário foi dentro do período noturno, certo? Então você tem essa opção. Então, configurando aqui o horário com o nome, certo? Com o nome dele. E caso você opte por mudar alguma configuração no futuro dentro desse horário, você pode vir aqui em editar esse horário para alterar qualquer configuração que você tenha feito nele, tá certo? Ou então, vindo aqui em editar, você consegue criar uma cópia desse horário, dessas configurações, para caso você configurou aqui as horas extras e aqui as tolerâncias tudo certinho, salvou o horário, você vai criar um novo horário, por exemplo, para os funcionários que trabalham no período noturno. Você quer que eles herdem todas as configurações que você já fez para esse horário, só vai alterar ali as marcações que eles fizeram, certo? Então, em vez de cadastrar tudo manualmente novamente para esse horário, que só vai mudar as marcações, você pode vir aqui em editar, criar uma cópia desse horário, certo? Então ele vai estar aqui o nome do horário entre parênteses cópia, você consegue editar ele, trocar o nome do horário, certo? E eu altero aqui as marcações dele, por exemplo, certo? Então aqui eu clico na setinha para baixo e aqui eu alterei aqui o nome do horário, tirei o cópia entre aspas, alterei as marcações que os funcionários vão fazer nesse período e salvo o horário, certo? Então aqui eu tenho 2 horários com as mesmas configurações, onde só muda as marcações que os funcionários têm que fazer. Um horário, eles vão fazer as marcações no período diurno, entre as 8 às 17 horas, certo? E no outro horário noturno, eles vão fazer entre as 20 horas às 7 horas da manhã do dia seguinte.